Agora, Alec, a situação, né, que eu até te perguntei no meu canal também, do seu irmão, né? Essa situação de você, às vezes, ver seu irmão sofrendo preconceito, ver seu irmão sofrendo brincadeirinha, porque tem. Isso a gente sabe que tem, hoje em dia cada vez menos. Mas na época que ele jogava, tinha muito. Te incomodava? Às vezes você queria falar por ele. Como é que era você ver tanto preconceito contra o seu irmão, como acontecia? Porque ele pegou uma época que era muito mais pesado que hoje. Se hoje um jogador tiver que sofrer isso, vai ser muito menos, É que na verdade a gente separava muito bem as coisas, sabe? Eu nunca dependi do Richarlison pro meu futebol e nem ele dependeu de mim pro futebol dele. Tanto que a gente foi jogar junto... E o pai de vocês pouco aparece também pra falar de vocês, né? Exatamente. Não, mas pra você mesmo, como irmão, não de time, de estar no mesmo time, como é que era você ver, às vezes, muita gente atacando o Richarlison, querendo julgar o Richarlison? Não, foi a mesma coisa que eu respondi pra você, cara. A gente... primeiro que a gente se respeitava e segundo que a gente... sabia o que um outro era, o que o outro deixava de ser, o que a gente queria, o que o outro queria. Então a gente... vamos dizer assim, no mundo que a gente vivia, que era o mundo do futebol, a gente já veio meio que cascudo, né? Pelo que, lógico, de era diferente, de um momento diferente, mas a gente, querendo ou não, teve um convívio com meu pai, né? Eu lembro que quando eu comecei a ser jogador de futebol, que eu já estava no Vitória da Bahia, eu lembro que um dia, no final do ano, meu pai falou assim, cara, você quer ser jogador de futebol mesmo? Aí eu falei assim, quero. Ele falou assim, ótimo, só que você é um cara muito do bem, você é um moleque muito do bem, você é um moleque muito gente boa. E no futebol, às vezes, você vai ter que se sujeitar a algumas situações, né? E não deixe... de usar o que você é, não deixem o seu caráter tentarem mudar o que você é. O que meu pai quis dizer com isso? Meu pai quis dizer que no futebol era difícil, né? Em termos de você, às vezes, ter que, por causa do empresário, o cara vai jogar X ou A, ou por causa de outra coisa, você vai ter que deixar de ser a pessoa que você é, engolir sapo no futebol, chamado engolir sapo. Então a gente já veio dessa casca do pai, entendeu? Já veio dessa casca do meu pai, do que ele sofreu, né? Então, quando a gente chega no profissional e o Richard, a gente já vem muito preparado, né? A gente já vem muito preparado mesmo. E o Richard é um cara muito estudioso, é um cara educado, ele é um cara que sabe onde ele tá, sabe sair, sabe entrar. E eu segui o meu caminho, e o que a gente fazia era realmente... Cara, eu confesso a você... em poucas situações assim que eu liguei para ele e falei, o que tá acontecendo? Mas muito pouca. Eu acho que só num caso que teve que ele bateu o carro em São Paulo aí, que ele quebrou o braço, uma confusão, era às 7 da manhã. Eu falei, você não anda na rua às 7 da manhã. Onde você tava? Saí de uma balada e fui embora direto e me ferrei. Entendeu? Mas você falou que você sofria mais do que ele. Você falou que ele levava numa boa. Você às vezes ficava meio puto. Então, ele na verdade, ele cagava e andava pra parada, entendeu? O Charles foi muito tranquilo sobre isso. Ele foi muito decidido daquilo que ele queria e daquilo que ele pensava. Então, assim, a gente sofria um pouco mais, até por falta até de, vamos dizer assim, de eu não ligar pra ele. Se eu ligo pra ele, falo, mano, o que tá acontecendo? Mais, né? Porque exatamente, viaja, cada um joga, tava num lugar, então clube, não tinha nem tempo de repente, perguntar alguma coisa pra ele. Então a gente acabava sofrendo um pouco mais por causa da situação, de às vezes de estar longe, estar em outro time, estar dispondo. Mas enfim, a gente... E também zoeirinha, né? Resolveu muito bem. Irmão, tinha uma zoeira. E aí às vezes você fica, Cara, né? pra você ver que a preocupação era tão pouca, porque eu vou pra um clube que ele já tá. Cara, quando eu cheguei no Atlético, ali realmente eu vi o grau da personalidade do Richarlison. Quando eu chego no Atlético, cara, ele era praticamente assim... Eu cheguei no Atlético Mineiro... Tem que falar Atlético, né? Não pode falar Mineiro. O pessoal, a torcida fica brava, sabia? A torcida do Atlético fica brava, né? Não precisa falar. Atlético, todo mundo tem que saber quem que é. Entendi. Só existe no teu Atlético. Então Atlético. Quando eu chego no Atlético, os jogadores assim... Cara, nem...
seja bem-vindo aí. Nada, a maioria falava assim, pô, seu irmão é foda, hein, mano? Pô, parabéns, fala, que cara do caramba. 90% dos caras que me receberam falando do meu irmão. Exaltando primeiro. Aí o cara treina pra caramba. Que, pô, se você for metade do que ele foi, eu falei, não sou, irmão, só faço o gol. Eu não treino, não gosto de fazer nada, só gosto de fazer gol. Não vai que eu não vou treinar. Já falava pros caras, não é? O Richard chegava 1 hora antes pra fazer musculação, não. Rápido, 1 hora antes pra dormir é bom, né? Mas dá mais orgulho do teu irmão diante de tudo que ele encarou, que a gente sabe a quantidade de zoeira que teve. Diante de tudo que ele encarou pra ser o jogador foda que ele foi, porque ele foi foda. Ele foi campeão de tudo no São Paulo, foi campeão no Atlético Mineiro. Cara, assim, primeiro que eu coloquei o Richarlison no futebol, né? Eu fui o maior incentivador dele no futebol. Eu levava o Richarlison pra ir onde eu ia, atrás de mim nos jogos. O Richarlison é quase 2 anos mais novo e ele sempre foi mais baixo, mais franzino que eu. Então, assim, a dificuldade até nas peladas de colocar ele era difícil. Os caras não queriam deixar jogar. Eu falei, não, pode botar, mano, o moleque é foda. Entendeu? E ele quase começou a ganhar título primeiro que eu. Quando ele vai pro Ituano, ele já é campeão. Não, ganhou primeiro que eu. Na verdade, ele foi campeão da Taça São Paulo, coisa que eu não fui. Ele foi campeão da Taça São Paulo. E quando eu encaminhei ele pro futebol, eu já sei quem é o jogador que eu tô colocando no futebol. Um cara dedicado, um cara com raça. E assim, eu lembro que... Era no mesmo escritório você cuidava? Não, era outro. Era né? Ele foi para um lado, eu fui pro outro. E depois o meu empresário era da Bahia, era o Odegar, que você deve conhecer. E o dele depois ele ficou com o de São Paulo. Meu que hoje... preparador físico. Isso, que hoje é o Julinho. Um abraço, Júlio. Então aí seguimos caminhos diferentes, mas eu sabia o atleta que eu tinha colocado no futebol. Pela dedicação, eu tinha certeza que o Charles ia chegar, né? E o Charles também sabia que quando ele entra pro futebol, ele fala assim, eu gostei dessa parada aí, agora eu vou até o fim. Eu lembro que num churrasco, ele tava jogando até no Ituano, ele falou, mano, agora eu vou até o fim. E foi, cara, chegou na seleção brasileira, ganhou todos os títulos que ele ganhou e fez a mesma coisa na televisão. Quando ele começou... negócio de televisão pra cá, nem televisão, comentário pra cá, comentário pra lá, eu falei, vê lá, hein, mano, vê onde você vai entrar. Ele falou, irmão, agora eu vou até o fim. Eu só paro quando eu for um dos top. Falei, vai lá, isso aí. Tá bem no Sport TV pra caramba. Então, assim, ele é um cara de tirar o chapéu. Eu tenho muito orgulho dele como jogador, como pessoa, como comentarista agora. Cara, agora... eu não tenho problema nenhum. Muitos dos lugares que eu chego, eu sou irmão do Richarlison. Às vezes a pessoa vai tirar uma foto, às vezes não sabe, nem lembra meu nome. Ah, mas você é irmão do Richarlison, né? Agora tá na televisão lá, sou irmão dele. Véio. Uma coisa que tem mais gol do que ele, não tem como. Muito mais, né, velho? Muito gol e essa uma gracinha nunca ninguém mandou pra você. Muito mais contra ele. Gracinha ainda. Pra você nunca ninguém mandou. Não, isso você não aqui... aceitava também. Cara, também foi muito aberto a isso também. É que eu não me considero um cara inteligente, eu me considero um cara malandro. Então, eu tenho uma resposta na ponta da língua. Então, o cara mandava aqui, eu mandava lá, entendeu? Então... Como a gente, assim, eu gosto de basquete, né? Eu vejo o Steph Curry jogando lá e tem o irmão dele que joga. Os pais ficam vendo, né? Situação de vocês jogarem contra o seu pai e sua mãe tá presente... Já teve? Várias vezes. Várias. E assim, eu vim do Beija-Flor, né? Beija-Flor é lá de Bauru, um bairro humilde, pai. E eu sempre tive um lema. Na Bahia o lema lá é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Você sabe o que é isso ou não? Não, sei não. Só começa aí, granola, banana. Farinha pouca, meu pirão primeiro, irmão. É que o cara vê o nele primeiro, depois vai ver o seu. Depois você se vira com o seu. Eu tinha um lema o seguinte, no futebol, que se chorar, que chora é mãe dele. Eu não podia usar esse lema com meu irmão, porque minha mãe chorava de qualquer jeito, né? Então, mas a gente sempre teve isso. Principalmente quando a gente começou a se encontrar na Libertadores, né? Aí é foda. Que eu tirei o São Paulo dele da semifinal, me orgulho muito. Dentro do Morumbi, nossa semifinal de 2010, quando a gente foi campeão. No Inter, pô. No Inter. Pô. Que eu faço um gol lá que nos dá a classificação. E a gente já vai direto pro Mundial. A gente já vai direto pro Mundial naquele gol que eu faço no Morumbi. Que passa o gol parecendo que é do D'Alessandro. Por quê?
você não jogou, mas o Vamp sabe. Atrás do Morumbi ali já tem o túnel. E eu tinha combinado com o roupeiro e os roupeiros do Inter, se eu fizesse um gol, os caras assistiam ali atrás do gol, escondidinho. Falei, mano, se eu fizer um gol, vou vir comemorar com vocês. Cara, então eu faço o gol, eu entro, só que eu entro no túnel, eu caio junto com os caras, que eu entrei pra abraçar, caí, ninguém sabe, eu rolei umas 4 escadas, me ferrei todo lá. Aí a televisão não consegue me pegar, que eu fiz o gol. E a televisão pega o da Alessandro. Então o gol parece pro mundo todo que foi dele. Eu até brinquei um dia, falei, ele não fez nenhum gol mesmo, dá esse gol pra ele. Brinquei, ele ficou puto pra cacete, o argentino. Falei, ele não fez gol mesmo, dá esse gol pra ele. Mas ele comemorou. Sério? Não, mais ou menos, assim, que eu... resenha, ficou meio na resenha, mas ficou. Daí eu falei, dá o gol pra ele então. Ele não fez nenhum. Eu já tinha alguns gols, falei, dá esse gol pra ele, não tem problema nenhum. Então, assim, nesse jogo... que nos levou direto pro Mundial. Porque o Chile, o México, que era o Chivas, já estava na final. Já. Só que eles já tinham vaga pela CONCACAF. Né? Então eles não pegam a vaga pela Libertadores. Então quem ganhasse aquele jogo que era semifinal, já estava no Mundial. Inter São Paulo já estava no Mundial direto. Então, pra mim, foi um dos gols mais importantes que eu fiz. Além de eliminar o São Paulo, classificar o Inter pro Mundial direto. E tirando o irmão ainda. E tirando o irmão. Tinha rivalidade entre vocês quando vocês jogavam um contra... Até hoje tem. Sério? Nenhum gosta de perder. A gente não gosta de... Cara, eu não gosto de perder nem pro meu filho. A gente tem... acha de final de ano e Bauru joga do mesmo lado? Não, aí agora a gente tá no mesmo lado. Do mesmo lado, mas quando tava em atividade... Tá começando velho... Você botava seu time, ele botava o dele? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, agora a gente já não tá mais em condições. E pra mim agora é desvantagem, porque ele ainda tá no físico, né? E eu já não tô. Aí eu falo, mano, pra nós parar de brigar, vamos fazer o seguinte, agora é nós contra os outros. Eu falo, não, beleza, tá fechado. Então agora nos racha de final do ano. Então um jogo como esse, Inter e São Paulo, vocês se falavam antes ou porra nenhuma? Era clima tenso mesmo? Não, se falava, inclusive era a aposta alta de quem vai pintar a casa da mãe, o churrasco depois é pago, o almoço, caramba. A família ficava muito feliz. Ficava. Tinha que pagar a aposta quem vai dar o próximo carro pro pai, só... é ele, só nós dois. Só vocês dois, né? Era mais ou menos isso.